Oi pessoal, meu nome é Giovana Costa e eu estou aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre 6 dicas de como ler as embalagens, como você aprender a comprar as coisas certas e saber ler as embalagens dos produtos e das coisas quando você vai ao supermercado. Então, a primeira dica que eu quero falar para vocês, leia a lista de ingredientes e não o quadro de valor nutricional. Você já reparou que atrás das embalagens, geralmente, eu vou mostrar para vocês, atrás das embalagens geralmente tem um quadro com os fatores nutricionais e embaixo tem a lista de ingredientes. Então a primeira coisa que você vai ler em uma embalagem é a lista de ingredientes, não é o quadro com o valor nutricional. Porque eu vou te explicar a diferença. Às vezes você vai lá e a embalagem tá escrito assim, valor nutricional, aí tá lá açúcar, 0 açúcar. Só que quando você vai ler na lista de ingredientes, tem algum tipo de adoçante artificial no meio da lista de ingredientes. Então você não pode se basear simplesmente no valor nutricional, nos fatores nutricionais que estão aqui em cima. Você tem que ler a lista de ingredientes do produto que você está comprando. Principalmente se são produtos embalados, né? Como isso aqui, que é tipo uma bolachinha. Então você precisa aprender a ler a lista de ingredientes, porque senão você vai acabar comprando coisas que têm ingredientes que não são saudáveis e você, por distração ou por falta de conhecimento, você vai levar para casa um produto que tem vários ingredientes químicos e coisas não saudáveis e que não vão te ajudar em nada para perder o peso que você deseja perder. Então, a primeira coisa é você ler a lista de ingredientes que fica logo abaixo. Você precisa aprender a ler esta lista. Geralmente eles fazem o quadro com valor nutricional e a lista de ingredientes para confundir um pouco a pessoa, porque poderia ser somente a lista de ingredientes, mas a maioria das pessoas que eu trabalho, quando eu vou ensinar isso para elas, quando eu faço uma consulta no supermercado, as pessoas têm as mesmas dúvidas e elas geralmente vão no quadro de valor nutricional ao invés de ir na lista de ingredientes. E assim elas acabam não sabendo exatamente o que contém o produto que elas estão comprando. Então, não cometa esse erro. Preste atenção na lista de ingredientes. Segunda coisa importante, dentro dessa lista de ingredientes, a primeira coisa que você vai olhar, não compre produtos com uma lista de ingredientes muito grande. Você já viu aquelas embalagens de produto ou um cereal ou uma coisa assim que você vai comprar que tem tipo 30 ingredientes? Não. Evite lista de ingrediente muito longa, porque geralmente na lista de ingrediente longa é onde eles colocam várias coisas que você não sabe, que você não tem conhecimento, que você nunca ouviu falar e que tá ali misturado naquilo que você tá comprando. Então evite lista de ingrediente muito longa. Procure o produto que você está comprando. Vamos dizer que você está comprando um cereal, um exemplo. Olha na lista de ingredientes. Geralmente o ideal é que sejam até 8 ingredientes. Se é uma lista que contém 15, 20, 30 tipos de ingredientes diferentes, fique longe desse produto se você deseja perder peso. Por quê? Geralmente esses produtos são produtos que têm ingredientes corantes. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre os piores ingredientes, mas primeira coisa dentro disso é você evitar uma lista de ingredientes muito longa, porque quanto mais longa ela for, menos coisas que você conhece ela vai conter. Terceiro, não sabe pronunciar, não compre. Se aquela lista de ingredientes que você pegou tem tipo 5 ingredientes, mas alguns ingredientes que você não consegue nem pronunciar, com um nome super estranho, evite esse tipo de produto se você deseja perder peso. Geralmente, as embalagens que vêm com produto, com uma lista de ingredientes, onde tem uns nomes bem compridos, uns nomes que você não consegue pronunciar, que parece uma palavra alemã, aquela pior palavra do dicionário que você não consegue nem pronunciar,
evite esses produtos, porque geralmente são ingredientes que não fazem bem para a sua saúde, que não vai te ajudar a eliminar peso ou a manter você saudável. Quarto, não se deixe enganar pelas propagandas enganosas. Quando você lê na frente da embalagem, às vezes vem escrito gluten free, dairy free, não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar. Você tem que ir na lista de ingredientes, não fique somente naquela propaganda que está na frente da embalagem. Você precisa ler a lista de ingredientes, porque às vezes está lá na frente da embalagem, não tem glúten, contém vitaminas, isso e aquilo. Quando você vai olhar lá na lista de ingredientes, às vezes é uma vitamina sintética adicionada, às vezes é um ingrediente artificial que está adicionado àquele produto. Então, quando você lê na frente da embalagem coisas que te chamam a atenção para comprar aquele produto, você precisa ler atrás da embalagem a lista de ingredientes. Porque enquanto você não lê a lista de ingredientes, não acredite somente no que está escrito na frente. Você precisa ler o que está escrito no verso e quais são os ingredientes daquele produto. Porque às vezes, igual eu falei, a vitamina, tem vitamina D, tem vitamina C. Qual o tipo de vitamina que tem ali? Vitamina adicionada, vitamina sintética que foi adicionada ao produto, principalmente cereais para criança. Vem escrito na frente da embalagem, contém vitaminas, contém isso, contém aquilo. Quando você vai ler na lista de ingredientes, você sabia que 99% dos cereais, eles contêm vitaminas sintéticas adicionadas. Não é vitamina de verdade, gente. É algo sintético que foi adicionado ao produto para que ele pareça que é um pouco mais saudável. Então, você precisa sempre ler o verso da embalagem, a lista de ingredientes, que ali você vai saber o que realmente contém naquele produto. Quinto, sempre olhe a data de validade. Quanto maior a data de validade, isso quer dizer que o produto contém mais conservantes, mais coisas para ele ficar mais tempo na prateleira. Como você acha que um produto pode durar 2 anos na prateleira? É claro que eles têm que colocar muito mais ingredientes artificiais, muito mais conservantes para que aquilo fique na prateleira do supermercado por mais tempo. E se você está em um processo de emagrecimento ou de mudanças de hábitos alimentares, procurando coisas saudáveis para sua família, o que você vai querer evitar é isso daí. É uma das coisas que você vai querer evitar. Quanto maior a validade do produto, mais conservantes e mais coisas artificiais eles colocam naquele produto. Então evite coisas que duram tipo 2 anos, 1 ano e meio na prateleira. Isso daí são coisas que devem ser evitadas. Quanto mais curta a data de validade, menos conservantes contém aquele produto, aquela embalagem, aquilo que você está comprando. Porque se a validade é curta, isso quer dizer que não tem tanta coisa para conservar e se você não comer naquele prazo, vai estragar. Então, sempre prefira as datas de validade com um período mais curto. Sexta dica: procure conhecer o nome dos ingredientes tóxicos. Eu não estou falando que você tem que decorar 50 nomes. Eu vou deixar aqui no box de informação o nome dos 9 piores ingredientes que você pode encontrar em um produto de supermercado, em algo embalado. Mas você precisa saber pelo menos o nome desses daí. Isso é o mínimo. Eu vou te dar 9. Vou deixar escrito aqui, você tira uma foto e você guarda no seu celular. Quando você for ao supermercado, você dá uma olhada, com o tempo você vai aprender esses nomes e você vai bater o olho na embalagem, você vai já saber que esses ingredientes são tóxicos, são químicos e não fazem bem para a sua saúde. Então eu vou deixar aqui os 9 nomes, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas é importante você saber, porque esses são os mais comuns, são os mais frequentes que você vai encontrar, por exemplo, em um vidro de tempero de salada, você vai encontrar
encontrar em um iogurte, às vezes você vai encontrar esses nomes em um biscoitinho, uma bolachinha, algo que você achava que era inofensivo e que fazia bem para a saúde, para a saúde da sua família, e tem aquele ingrediente tóxico que você não deveria estar comprando. Então é importante você saber esses nomes básicos, porque esses são os mais usados. Eu diria que hoje em dia tem uns 50 a 100 nomes de ingredientes, como eu disse, ingredientes aqueles com os nomes bem compridos, que você não consegue pronunciar, que você não sabe o que é. Geralmente as companhias alimentícias, o que elas fazem? Elas colocam esses nomes científicos dentro do produto, na embalagem do produto, lá na lista de ingredientes, exatamente para você não saber o que é. Porque um nome científico é um nome não muito conhecido, você não sabe direito o que é, e aí você fala assim, isso aqui não deve ser nada e eu vou comprar. Entende? Eles não colocam o nome verdadeiro das coisas para você não identificar. Eles não vão colocar, às vezes, açúcar, mas eles vão usar um nome do açúcar. Como eu já falei em um outro vídeo, o açúcar, ele tem mais de 50 nomes. Então é importante que você saiba pelo menos alguns deles, porque às vezes eles falam assim, 0 açúcar. É 0 açúcar entre aspas, porque eles colocaram outro tipo de adoçante e de açúcar artificial no meio daquele produto. Só que como você não conhece o nome, você não sabe. E você está comprando algo que não faz bem para o seu processo de emagrecimento, que não vai fazer bem para a sua saúde. Então, continuando ainda dentro da série sobre como ler as embalagens dos produtos, nós vamos falar sobre os 9 ingredientes mais tóxicos que você deve procurar, esses nomes na lista de ingredientes de qualquer produto que você compra empacotado, embalado, na caixinha. Sempre procure por esses nomes, porque esses são os mais comuns, tá? Geralmente, esses ingredientes tóxicos que eu vou falar aqui agora, eles causam o quê? Eles causam vários tipos de problemas de saúde, como dores de cabeça, queimação no estômago, gases, constipação em alguns casos. Eles podem causar depressão, ansiedade e também casos de hiperatividade em crianças muito agitadas. Às vezes elas comem um produto ou um cereal que contém vários tipos de coisas tóxicas no meio do açúcar, no meio da composição do cereal, e aí aquela criança ela fica agitada, ela não consegue prestar atenção na aula, principalmente agora, gente, que as crianças estão estudando em casa, que elas requerem um pouco mais de atenção, de concentração, porque elas têm que ficar na frente do computador para ter uma aula, para ter um aprendizado. Não é aquele aprendizado dentro da escola, que elas interagem, que elas estão ali com a professora, com os amigos, com aquele ambiente todo de escola. Elas estão na frente de um computador por 4, 5, 6 horas. Então, se a criança come ingredientes tóxicos e muito açúcar, o que vai acontecer? Essa criança ela não vai conseguir concentrar, ela vai ficar agitada e o que ela aprender, ela não vai absorver. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além de tudo que a gente está falando, isso vai atrapalhar no seu processo de emagrecimento e na saúde da sua família. O primeiro ingrediente que eu quero falar é o xarope do milho, que é o melado do milho, que é o High Fructose Corn Syrup, aqui nos Estados Unidos. Esse nome é o melado do milho ou o xarope do milho. O milho, 99% do milho é geneticamente modificado. O que é isso? É um milho que é feito em laboratório, não é um milho verdadeiro. Então, o que acontece? Esse milho, ele é um milho artificial. E porque ele é artificial e porque ele é feito em laboratório, o custo dele é mais baixo. Então, eles produzem mais e desse milho, eles fazem esse xarope de milho, que sai muito, muito barato para a indústria alimentícia. Então, esse xarope de milho, ele é colocado em cereais, em biscoitos, em iogurte, ele é colocado em sucos, ele é colocado em muitas coisas que você pode estar comprando na sua casa, tanto para você comer como para os seus filhos comerem. Então, é importante você ler
procurar nas embalagens dos produtos que você compra se contém esse xarope de milho. Evite a todo custo esse xarope de milho. O segundo ingrediente é o glutamato monossódico. O que é isso em inglês? Eu vou colocar os nomes em inglês e em português, caso você esteja comprando em um supermercado brasileiro, caso você esteja comprando em um supermercado aqui nos Estados Unidos, você vai saber qual é esse ingrediente. Geralmente ele é conhecido como MSG. MSG é um ingrediente artificial que eles colocam no produto para dar mais sabor, para fazer, sabe aquele biscoito que você come e você não consegue parar de comer e você acaba comendo um pacote inteiro? Então, geralmente ele contém esse ingrediente que faz o sabor ficar mais gostoso e faz com que você coma mais. Ele é totalmente viciante e ele causa vários malefícios, principalmente para a sua flora intestinal. O terceiro ingrediente é sabores naturais e sabores artificiais. Geralmente eles colocam natural flavors and artificial flavors. Tudo que vem escrito sabor natural e quando tá escrito já sabor artificial, você já sabe que é artificial, né? Não precisa nem explicar, não é natural, é artificial. Mas quando está escrito sabor natural, você acha que aquilo ali é um sabor natural, certo? Eu também achava que era. Até eu descobri que a indústria alimentícia, ela pode colocar sabor natural no que ela quiser, sem precisar especificar o que é esse sabor natural. Eles não têm que explicar de onde vem esse sabor natural, de onde eles retiraram esse sabor natural, como que eles fizeram para colocar esse sabor natural ali. E a maioria das vezes, 99% das vezes, esse sabor natural, ele não é natural. Ele é um sabor artificial que eles colocam como um sabor natural. E aí você lê sabor natural, você acha que é natural, que é saudável. Eu achava isso, eu pensava isso também. Só que eles não são obrigados, perante o órgão que fiscaliza a alimentação aqui nos Estados Unidos, eles não são obrigados a explicar o que eles colocam dentro desse sabor natural. E é aí, dentro desse sabor natural, que eles adicionam vários sabores artificiais e várias químicas para dar mais consistência ao produto, para fazer o produto ficar com aquele sabor irresistível e tudo mais. Então, evite tudo que tiver escrito isso. Procure evitar, porque você vai estar cuidando da sua saúde e acelerando o seu processo de emagrecimento. Então, o próximo ingrediente que você deve procurar nas embalagens que tiver, você não comprar o produto: soybean oil, óleo de soja. Evite a todo custo o óleo de soja, porque a soja, 99% da soja é geneticamente modificada. É um dos óleos menos saudáveis para você ingerir. Aumenta o risco de obesidade, aumenta a inflamação no seu corpo, provoca doenças cardiovasculares e pode provocar câncer também. Então, evite produtos que contêm óleo de soja. Outro óleo que também você deve procurar é o óleo de canola, né? Canola oil. Quando tiver no ingrediente, evite. Como todo mundo sabe, pelo menos a maioria das pessoas, o óleo de canola, ele, além de ser geneticamente modificado, ele é feito com o uso de vários solventes químicos. Então, além dele ser geneticamente modificado, ele é feito com vários tipos de solventes químicos, o que causa males à saúde. Então, evite o óleo de canola e, às vezes, eles incluem em molhos de salada, às vezes num vidro de ketchup, às vezes em um vidro de molho de tomate, em produtos que não tem necessidade, que você pode encontrar esse produto sem o óleo de canola. Outro ingrediente importante de você checar na lista de ingredientes é o Modified Food Starch, que é o amido alimentar modificado. Isso daí ele é um amido que geralmente vem do milho, que é modificado. Ele passa por um processo de refinamento e ele é usado como um espessante. Ele é usado para dar liga. Às vezes é usado em gelatina, em iogurtes, geralmente é usado em molhos
coisas líquidas, tá? Líquidas ou um pouquinho... aquela textura um pouquinho mais grossa. Então, alguns produtos que tem aquela textura de molho, aquela textura de iogurte, essa textura um pouquinho mais grossa, geralmente eles usam esse amido. E ele faz mal para a saúde e principalmente atrapalha no processo de emagrecimento. Então, evite produtos que contenham esse amido. O próximo ingrediente é o aspartame. Esse aí é um pouquinho mais conhecido, as pessoas pelo menos já ouviram falar. Ele é usado para substituir o açúcar, principalmente em alimentos e bebidas. E uma das coisas que o aspartame causa é depressão. Pessoas que fazem o uso constante de bebidas que contêm aspartame ou de alimentos que contêm esse tipo de adoçante artificial, elas têm uma tendência, uma predisposição a desenvolver depressão. Então, gente, toma cuidado, principalmente esses alimentos que a gente compra, essas coisas empacotadas que vem escrito assim, 0 açúcar, diet. Tudo que vem escrito esse tipo de palavra, geralmente eles não usam o açúcar normal, refinado. Eles usam um açúcar artificial para dar uma adoçada. E é aí que mora o perigo. Então, se você está num processo de emagrecimento ou tentando melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, evite alimentos que contêm o aspartame. Tá? Outro ingrediente que você deve procurar na embalagem dos produtos que você compra no supermercado é a malto. Ok, é um nome bem comprido, como eu disse para vocês. Malto, eu vou deixar escrito aqui. Esse nome você sempre procura, porque é um daqueles que eu falei, que você não consegue nem pronunciar, e você vai ler lá na lista de ingredientes, você já vai saber, eu não devo comprar esse produto porque contém isso daí. Esse produto, ele é um pó que é feito do milho, do arroz ou da batata, que geralmente é geneticamente modificada, o que eles usam para fazer esse ingrediente, e eles usam para dar espessura também aos molhos, espessura em alguns casos em iogurte, em outros casos de molhos de tomate, molhos de tempero, aquele creme, tudo que é meio cremoso, geralmente eles usam esse ingrediente. E como eu falei, ele é difícil de pronunciar, então corta da lista. A sucralose é o Splenda, vamos falar claramente. É o Splenda, é um adoçante artificial que eles usam para adoçar várias coisas que você nem imagina que são adoçadas com isso. E um dos problemas principais é que ele causa obesidade, ele causa problemas de diabetes tipo 2 e também leva a pessoa a desenvolver câncer. Então você deve evitar tudo que contém sucralose, que contém Splenda. Não faça uso disso. Se você deseja emagrecer, perder peso, se você está num processo de reeducação alimentar, trazendo saúde para sua família, elimine isso da sua lista de compras. Então é isso, gente. Eu vou só mostrar alguns produtos para vocês só terem uma ideia. Por exemplo, isso aqui, ketchup. É uma coisa simples, mas sabe o que tem na lista de ingredientes aqui? High Fructose Corn Syrup. Não são todos que tem. Eu não estou aqui fazendo propaganda de marca nem nada. Eu estou mostrando para você que quando você lê na lista de ingredientes aqui, você vai encontrar melado de açúcar. Um ingrediente altamente artificial e que faz super mal para a saúde está no ketchup que você compra. Às vezes você não sabe. Uma coisa simples. Aqui, por exemplo, nesse molho de salada, tá escrito que ele é sem glúten. Ele é sem glúten, mas ele contém MSG, que é outro ingrediente que eu falei aqui na lista, que é péssimo para a saúde e que vicia o seu corpo a comer mais e a ser dependente daquilo que você está comendo. Principalmente em pacotes de salgadinho, biscoito, eles colocam muito MSG para fazer com que a pessoa tenha mais vontade de comer o pacote todo. Esse aqui também é um molho de salada, uma coisa simples, que contém
2 tipos de óleos que não são recomendáveis para a saúde e que não fazem bem, principalmente para quem está tentando perder peso. Então, como eu disse, gente, eu não estou aqui para mostrar produto, para te falar, aquele produto. Não, o que eu quero é que você aprenda a ler as embalagens daquilo que você está comprando, que você não compre as coisas só porque é gostoso, só porque você já está acostumado, só porque você acha que é bom. Aprenda a ler a lista de ingredientes, porque quando você aprender a ler a lista de ingredientes e evitar certos tipos de ingredientes, você vai ver o benefício que você vai trazer para a sua saúde e para a saúde da sua família. Então, como eu disse, um simples molho de salada que contém mais de 23 ingredientes. Quem faz um molho de salada com mais de 23 ingredientes? Ninguém. Então, para que comprar certas coisas industrializadas se você pode fazer em casa um molho de salada com limão, com azeite de oliva, com sal, com algumas ervas? Aí você compra um molho para facilitar a sua vida, só que ele tem 23 ingredientes e a maioria dos ingredientes não são ingredientes saudáveis. Então, você está prejudicando o seu emagrecimento, prejudicando o seu intestino, o seu metabolismo e prejudicando a sua própria família.